Enquanto isso, ainda estão rolando audiências públicas lá nos Estados Unidos. E agora, qual que é o foco? O foco é o destaque para o trabalho forçado na produção de itens exportados ao país. E esse assunto é muito importante, por isso a gente chama a nossa analista de agro, Luciana Franco. Que bom! Ontem eu pedi para você voltar e você voltou, Luciana. Obrigada por estar aqui conosco. E como, essa história do trabalho forçado, ela atinge os nossos setores por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Voltei sim, com muito prazer. Bom, ontem foram encerradas as audiências que tratam especificamente das investigações em relação ao Brasil, cujos temas foram etanol, desmatamento, comércio digital, propriedade intelectual e o PIX. Mas ontem à tarde mesmo foram iniciadas as audiências que discutem o trabalho forçado. Essa investigação foi anunciada em março e ela envolve cerca de 60 países, dentre os quais a gente destaca o Brasil, a China e a Índia. E a proposta é que sejam investigados esses países. Os Estados Unidos querem investigá-los para entender se eles adotam políticas de combate ao trabalho forçado, principalmente na produção de itens que são exportados, Então, hoje pela manhã já se manifestaram Índia e China. Eu estou em contato com uma fonte que está lá em Washington acompanhando isso. E ela me contou que pela manhã China, Chile e Índia já se manifestaram. China e Índia dizendo que esse é um tema muito caro internamente e que já conseguiram avançar em propostas que melhorem essa condição. É uníssono entre todos os países que esse é um tema muito caro e difícil de ser controlado. Na manhã de hoje, algumas dessas pessoas que estiveram em audiência chegaram a se manifestar no seguinte sentido: os Estados Unidos, ao invés de promover uma investigação e propor retaliação em relação a países que ainda tenham trabalho forçado, ele poderia atuar mais como um parceiro, uma cooperação no sentido de conseguir, juntamente com esses países, com a Índia, com a China, o próprio Brasil, o Brasil ainda não falou sobre isso, mas se unir no sentido de trabalhar de forma conjunta para combater esse problema. Luciana, é uma investigação específica sobre agronegócio? Oi, Débora, não. A gente está falando de produtos, tanto produtos primários quanto produtos industrializados. E trazendo aqui um pouquinho a sardinha para o agro, no agronegócio brasileiro, principalmente, o principal setor que enfrenta esse tipo de problema é a cafeicultura. Mas a gente também, como foi inclusive defendido e anunciado nas audiências de agora cedo, a cafeicultura, por meio do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café, fez uma parceria anos atrás com o Ministério Público para reduzir e combater esse tipo de prática, Porque eu acho que é uma questão do mundo contemporâneo, Eu acho que é uma questão que todos os países precisam realmente enfrentar, mas a gente sabe que não é fácil. Então, a ideia é de que realmente sejam feitas parcerias entre entes públicos e privados e também por meio de governos adotadas políticas públicas que possibilitem o enfrentamento desse problema. As audiências vão até amanhã, até amanhã, no final da tarde, e com certeza eu trago mais informações assim que eu tiver. Excelente! Então, já marcou um compromisso aqui com a nossa audiência. A gente espera, Luciana Franco. Muito obrigada. Bom trabalho para você.